Vamos lá, meninos, voltando então. Então, vejam só, o que a gente precisa agora? Identificar, não é? Em que momento processual eu estou, quais seriam as peças processuais cabíveis e tal. Vamos fazer isso olhando esses gráficos, ok? Tá tudo bonitinho no seu material, então não se preocupe. É só você imprimir o seu material, não há necessidade de você nem anotar aqui, a não ser que você anote alguma outra coisa, como aquelas que eu vou anotar na tela. Aí sim, vale a pena anotar, até diretamente no próprio material que você imprimiu da área do aluno, tá bom? Lá em materiais para download. Vamos lá, Evelyn, coloca para mim nossa primeira... Ah, já estava. Enfim, então vejam só, gente, vamos imaginar que você tenha identificado o seguinte, que você está na fase de inquérito policial. Então, existe um inquérito policial instaurado ou uma investigação criminal em curso. Vamos dar um exemplo, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade de investigação direta por parte do Ministério Público, né? Então, o Supremo Tribunal Federal autorizou a realização de investigação direta por parte do MP. Lógico que o Ministério Público não pode investigar em qualquer caso, né? Ele não pode usurpar a função da polícia. Mas em determinadas situações, a investigação direta é possível. Quando houver comprometimento, seja envolvimento de policiais, enfim, existem algumas exceções, né? Então, é possível que você esteja diante de um inquérito ou diante de uma investigação criminal. Tudo bem? No nosso exemplo, há inquérito. Por que há inquérito? Porque houve uma prisão em flagrante. E a gente sabe que quando ocorre uma prisão em flagrante, você vai ver isso lá na aula do banco de aulas sobre inquérito policial, ocorre o que a gente chama de cognição coercitiva. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante instaura o inquérito. Então, o que você tem? Você tem um inquérito policial. Antes, portanto, da denúncia ou da queixa, repare, está no momento pré-processual. Então, é uma fase pré-processual na qual ocorreu uma prisão em flagrante. Certo? Ainda não existe denúncia, tá? Ainda não tem processo, nada disso. Bom, diante disso, gente, quais seriam as possíveis peças prático-profissionais exigidas na hora da prova? Pode ser um relaxamento de prisão, pode ser uma liberdade provisória, ou pode ser que você precise impetrar um habeas corpus. Então, das três, uma. As peças possíveis nesta situação, e que situação é esta? Repare, novamente, eu estou, veja, em fase pré-processual. Portanto, em regra, um inquérito policial. No qual houve uma prisão em flagrante. Então, a questão me disse que aquele indivíduo foi preso em flagrante, certo? E aí não falou mais nada. O foco da questão é a prisão em flagrante. Então, o que eu vou ter que atacar? A prisão em flagrante, não é isso? E como é que eu vou atacar essa prisão em flagrante? Ou através de um relaxamento de prisão, ou através de uma liberdade provisória. Ana, eu não posso utilizar o habeas corpus? A primeira coisa que você tem que se lembrar é que habeas corpus não é peça privativa de advogado. Então, se a questão lá no enunciado da peça prático-profissional falar assim, qual a peça privativa de advogado, isso não é? Qual a peça específica da atuação do advogado, entenderam não? Cabível no caso concreto, não vai ser HC, né? Ah, mas Ana, a questão não falou nada. Ah, então até poderia ser o habeas corpus, mas nós vamos sempre preferir o relaxamento de prisão e a liberdade provisória ao HC. Tudo bem? Quando, Ana, seria a hipótese de habeas corpus? Quando o relaxamento de prisão ou a liberdade provisória forem insuficientes. E quando é que eles seriam insuficientes? Se além de soltar o preso, você precisasse trancar o inquérito. Ok? Aí sim eu ia usar o HC. Eu quero atacar só a prisão? Eu quero relaxamento de prisão ou liberdade provisória. Ah, não, eu quero trancar o inquérito, eu quero que o inquérito seja extinto. Então, o habeas corpus seria a peça cabível.
Tranquilo, gente? Certo? Hipótese número 2. Imagine, nós sabemos, gente, que durante a fase de inquérito, é possível que haja a decretação de uma prisão temporária. É possível que seja decretada uma prisão preventiva. Então, nessa situação agora, coloca a tela para mim, Evelyn. Eu estou numa fase pré-processual, ou seja, eu também estou na fase de inquérito. Ou pode acontecer de ser uma investigação criminal, né? Gente, nós sabemos que a investigação criminal é um gênero dentro do qual o inquérito está inserido. Mas quando a gente fala em investigação criminal, é uma investigação em criminal que não seja inquérito, tudo bem? E o juiz decretou a prisão temporária ou decretou a prisão preventiva do indivíduo. O cara foi preso temporariamente ou preventivamente. E eu quero atacar a prisão temporária. Ou quero atacar a prisão preventiva. Eu quero soltar a pessoa que foi presa. Entenderam? Eu quero soltar a pessoa que foi presa. Nesse caso, o que eu vou usar? Bom, revogação da preventiva ou da prisão temporária ou HC. Eu nunca vou poder pedir, nesse caso, liberdade provisória, gente. Não cabe liberdade provisória, tá? De prisão temporária, de prisão preventiva. Certo? Nunca vou poder pedir isso. Liberdade provisória, não. Ana, poderia ser um relaxamento de prisão? Até poderia. Mas você vai ver isso nas peças de liberdade quando a Cris estiver trabalhando com você. Peças de liberdade. Ficou claro? Certo, gente? Hipótese número 3. Imaginem, então, hipótese, nós temos aqui, vamos numerar essas hipóteses. Hipótese número 1, hipótese número 2, hipótese número 3. Nessa hipótese número 3, olha só o que aconteceu. Eu tenho um inquérito policial, ok? Um inquérito policial ou uma investigação criminal, certo? Então, ainda não foi oferecida a denúncia, nem foi oferecida a queixa. E o que eu pretendo? Não tem ninguém preso nesse meu exemplo. Ninguém preso. Não teve prisão em flagrante, não teve prisão preventiva, não teve prisão temporária. Então, olha só, o que eu tenho é um inquérito policial ou uma investigação criminal sem prisão. E o que eu pretendo nesta situação, gente, é trancar o inquérito. Novamente, o que é trancar o inquérito? É pedir que o inquérito seja extinto. Foi um inquérito instaurado quando não podia ter sido instaurado. Exemplo, um inquérito instaurado numa conduta escancaradamente atípica. Escancaradamente atípica, ok? Essa é a primeira hipótese. Ou um inquérito instaurado num crime de ação penal pública condicionada sem que houvesse a representação da vítima. Num crime de ação penal privada sem que houvesse o requerimento da vítima. Gente, esse inquérito não podia existir. Entenderam? Nesse caso, como é que eu posso pedir esse trancamento do inquérito? Ah, quer ver outro exemplo? O crime já está prescrito. Pô, não pode ter inquérito num crime prescrito, não é? Não tem justa causa para esse inquérito. Ele não se justifica. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou impetrar um HC. Entenderam? Então, essa é a nossa terceira hipótese, tá? Então, o que eu posso pedir na fase de inquérito policial, né? Gente, lógico que eu até poderia, por exemplo, apresentar uma petiçãozinha requerendo que o delegado escute uma testemunha, mas aí essa petição não tem muito fundamento para uma prova na peça prático-profissional, né? Uma petição simples. Depois nós vamos ver o que é isso, certo? É um simples requerimento. Mas, em regra, durante o inquérito, o que eu poderia utilizar? As peças de liberdade ou o habeas corpus. Tudo bem? As peças de liberdade ou o habeas corpus. Certo? Agora vejam, gente. Vamos imaginar que você esteja diante do rito ordinário. Ok? Que é o rito comum, né? Vamos tentar lembrar como é que é o rito ordinário? O rito ordinário no Código de Processo Penal, depois da reforma de 2008, então, ó, rito ordinário.
ele tem uma sequência de atos que é idêntica à sequência de atos do rito sumário. E como é que é essa sequência de atos? Bom, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz vai analisar se é caso de rejeição da denúncia ou da queixa, lá na forma do artigo 395 do CPP, e se não for caso de rejeição, o juiz vai receber a denúncia ou a queixa. Então, haverá o recebimento. Com o recebimento, o juiz vai determinar a citação do acusado para apresentar uma petição chamada resposta à acusação. Apresentada a resposta à acusação, agora o juiz vai analisar se é caso de absolver o réu, uma absolvição sumária, que é um julgamento antecipado da lide, né? Não tem porquê, a prova é tão escancarada de que não podia ter esse processo, não devia ter esse processo, que, pô, já é caso de absolver desde logo o indivíduo, entenderam? Então, absolvição sumária na forma do artigo 397. Mas se não for caso de absolvição sumária, o juiz confirma o recebimento da denúncia ou da queixa e designa dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, onde toda a prova será colhida e, ao final, o juiz vai proferir sentença. Certo? Então, preste atenção agora, tudo bem? O que a gente fez aqui é o mesmo que está aqui. Certo? A diferença é a seguinte, veja, uma denúncia ou uma queixa foi oferecida. E a denúncia ou queixa foi recebida. Mas o réu ainda não foi citado. Tudo bem? Vamos imaginar que a pergunta fosse: qual o instituto, qual o instrumento a ser utilizado pelo advogado ou pelo próprio acusado ou por qualquer pessoa para atacar o recebimento da denúncia. Entenderam ou não? Então vejam, a denúncia foi oferecida e foi recebida. Se eu quiser atacar o recebimento da denúncia, o que eu posso fazer? Bom, eu posso, olha só que bonito, impetrar, que bom, né? Impetrar um habeas corpus. Então, o habeas corpus é também a via utilizada para buscar o, entre aspas, trancamento da ação penal, que é a extinção do processo no nascedouro. Ficou claro? Veja, a denúncia foi recebida, o processo acabou de nascer. Então, o que eu faço se eu quiser trancar este processo, se eu quiser extinguir este processo? Habeas corpus seria a resposta. Não, mas não foi isso, não. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte: a denúncia foi oferecida, foi recebida e o réu foi citado. Gente, espera aí, olha só. O réu no processo penal, ele é citado para quê? Para apresentar uma peça chamada resposta à acusação. Olha a segunda peça possível aqui. Ok? Então, repare que a resposta à acusação é uma peça que a gente apresenta depois que a denúncia foi recebida e o réu foi citado. Olha só. Mas a colheita de provas ainda não aconteceu, né? Ainda não teve colheita de provas, certo? Ah, entendi. Então, peraí. O réu foi citado para apresentar o quê? A resposta à acusação. É tipo a contestação no processo civil, tá? Então, é a primeira peça que o advogado elabora dentro do procedimento, certo? Depois que o réu apresentou a resposta à acusação, de novo, o juiz vai analisar o quê? Se é caso de absolvição sumária. Beleza. E aí, vejam, pode acontecer do réu ser absolvido ou não, não é isso? Se o réu tiver sido absolvido, gente, olha só, o réu foi absolvido. Lógico que a defesa está feliz, né? Se o réu foi absolvido, a defesa está sorrindo de orelha a orelha, certo? Mas a acusação não, a acusação está puta, né? A acusação quer recorrer dessa decisão. E qual seria o recurso cabível contra a decisão de absolvição sumária? A apelação. Não é isso, gente? A apelação.
Então, aí a acusação pode interpor apelação contra a decisão de absolvição sumária. Ah, não, Ana, olha só. O que aconteceu foi o seguinte. Situação. Denúncia foi oferecida, o juiz recebeu a denúncia, citou o acusado apresentou resposta à acusação, o juiz confirmou o recebimento da denúncia e marcou a audiência de instrução e julgamento. Gente, nessa audiência de instrução e julgamento, olha só o que vai acontecer. Na audiência de instrução e julgamento, olha o nome da audiência, audiência de instrução. O que é essa instrução? É a colheita de provas durante o processo. Vejam, quando a gente fala em instrução criminal, a gente está falando algo que é sinônimo de instrução probatória. E o que é essa instrução probatória? É a fase de colheita de provas durante o processo. Quando é que isso acontece? Na audiência de instrução e julgamento, certo? Então, lá na audiência de instrução e julgamento, a primeira coisa que vai acontecer é, vamos ouvir a vítima, vamos dar a palavra ao ofendido, né? Depois nós vamos ouvir as testemunhas arroladas pela acusação. Em seguida, as testemunhas arroladas pela defesa. Finalmente, o interrogatório do acusado. Gente, tudo isso aqui, olha só, tudo isso, ó. Atenção, hein? Ó. É o que a gente chama de instrução probatória. Entenderam? Certo? Ah, não, a instrução já está encerrada, todas as provas já foram colhidas e agora as partes vão ter a palavra, né, para fazer a sua sustentação oral, né, a acusação primeiro, a defesa depois. Só que essa sustentação oral, esses debates orais ou alegações orais, eles podem ser substituídos por uma peça chamada memoriais. Então, olha só que coisa interessante, tá? Interessante. Olha bem. Quando é que eu apresento a resposta à acusação? Eu apresento a resposta à acusação na seguinte situação, olha só. Denúncia já foi oferecida. E recebida. O réu foi citado. Mas, olha que detalhe, ainda não ocorreu a instrução. Olha que lindo. O que é a instrução mesmo? É a fase de colheita de provas em juízo. Então, as provas ainda não foram colhidas. Então, a peça é o quê? Resposta à acusação. Olha que beleza. Denúncia oferecida e recebida. O réu foi citado, mas ainda não houve colheita de provas. Ok, gente? Entendido? Mas quando é que eu apresento o tal dos memoriais? E lembrando, o que são esses memoriais? Os memoriais são as alegações finais, que podem ser feitas oralmente na audiência, né? Só que nossa prova não é oral, gente. Nossa prova é escrita. Então, para cair memoriais, a prova vai dizer assim, né? Que após a instrução probatória, após a instrução criminal, o réu é intimado. Só que tem memoriais da acusação, isso não é? E memoriais da defesa. Então, quando a gente pensa em memoriais, olha só. Primeiro, tem os memoriais da acusação. Segundo, os memoriais da defesa, né? E a prova pode cobrar, gente, memoriais da acusação da defesa, porque você pode estar na qualidade de querelante.
Pode ser que seja uma ação penal privada. Pode ser que seja uma acusação, né? O querelante, a vítima, quando oferece uma queixa-crime na ação penal privada, ela precisa de um advogado. E quem é que apresenta os memoriais? O advogado do querelante. Então, pode ser um memorial num processo de ação penal privada, ou pode ser memoriais da defesa, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Mas a questão toda é a seguinte: quando é que os memoriais são cabíveis? Ó, memoriais. Olha só que interessante. Para ter memoriais, gente, tem que ter tido denúncia ou queixa. A denúncia ou queixa tem que ter sido recebida. Ok? O réu já foi citado, ó. Réu foi citado e já apresentou a resposta à acusação. Tranquilo? Entendido isso? Certo? E agora que ele já apresentou a resposta, se a questão está dizendo que ele já apresentou a resposta, é lógico que ele não tem que apresentar a resposta de novo, gente. Não são duas respostas, é uma só. Ok? E aí, já ocorreu a instrução criminal. Que lindo! As provas já foram colhidas, né, gente? Tranquilo? Aí agora o que é, gente? Então, se já teve a instrução criminal, mas olha para cá, ainda não tem sentença. Lindo! Se não tem sentença, a resposta é memoriais. Ok? Porque se não tem sentença, é memoriais. Os memoriais são apresentados quando? Depois da instrução criminal, antes da sentença. Então é fácil, porque a resposta à acusação é apresentada depois da citação, antes da instrução. E os memoriais depois da instrução, antes da sentença. Viu? Não tem como errar. Não tem como errar. Então, o que eu tenho que procurar? Né? Eu tenho que procurar em que momento processual eu estou. Entenderam? Tranquilo, gente? Não é difícil, não é fácil. Mas a gente vai ter que treinar isso muito. E nós vamos fazer isso a cada uma das peças ao longo do nosso curso. Tranquilo? Entendido? Voltando. Mostra lá, Evelyn. Então, estão aqui, olha, os memoriais. Olha que lindo. Eles estão entre a instrução e a sentença, né? Ah, Ana, já existe sentença. Ah, já existe sentença? Agora a gente tem duas possibilidades. Pode ser que essa sentença seja omissa, obscura, ou que inferno, contraditória. A sentença ruinzinha precisa ser ajeitada aí pelo juiz. O juiz fez uma bosta aí. Ok? Então, nesse caso, olha só, eu vou ter que entrar com embargo de declaração. Não, olha só, a sentença não é omissa, não, mas ela está errada. Ela precisa ser reformada. Lógico que a gente vai olhar isso com calma, gente, depois, tá? Mas se eu preciso reformar a sentença, então eu vou apelar para o tribunal, né? Agora, presta atenção, gente. No processo penal, o recurso de apelação, ele tem uma petição de interposição, assim que é, olha só, tem uma petição de interposição. Aí, depois da petição de interposição, então, apelação. Ana, eu vou ver isso tudo depois de novo? Vai ver tudo bonitinho de novo depois. Nesse momento, eu quero só mostrar a você mais ou menos onde é que as coisas entram, tá? Então, nós vamos ver muito detalhadamente cada situação dessa. Treinar muito. Então, eu tenho a interposição na apelação, que se dá, né, em 5 dias, salvo no juizado especial. Depois que a apelação é interposta, o juiz que proferiu a sentença da qual eu estou recorrendo vai analisar se ele admite ou não o recurso de apelação.
Então, eu entrei com a apelação, não significa que ela vai ser aceita. O juiz vai ter que analisar uma série de requisitos. Então, ele vai fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade, que é sinônimo de juízo de prelibação, ok? Então, o juiz vai analisar se recebe a apelação ou não. Se ele receber a apelação, aí ele vai intimar quem recorreu para apresentar os motivos pelos quais está recorrendo. Primeiro, no processo penal é assim, primeiro o réu diz assim, ó, o réu ou quem vai recorrer, diz assim, quero recorrer. Aí o juiz diz, ok, pediu no prazo para recorrer. Tá tudo certo, você tem interesse na reforma, você tem legitimidade, tá tudo ok, recebi o seu recurso. Então agora vem dizer aí por que você está recorrendo. E aí entra o que a gente chama de razões recursais. Então, a apelação ela é feita de duas peças. A petição de interposição e as razões. A petição de interposição ela tem que ser apresentada dentro de 5 dias. E as razões serão apresentadas dentro de 8 dias, contados da data em que o apelante tiver sido intimado pelo juiz para apresentar essa peça. Só que na hora da prova, gente, se for uma apelação, você não tem 2 dias, meu amor, você só tem o dia da prova mesmo, certo? Então, você vai ter que apresentar as duas peças juntas. Então, realmente, na vida real, o prazo é diferente. Na prova, nós devemos fazer as duas juntas. Em que prazo? No prazo de 5 dias. Tudo bem? Tranquilo? Então, para que a peça seja uma peça de apelação, gente, é preciso que exista uma sentença. Não tem apelação sem sentença. Ficou claro? Eu não posso apelar antes da sentença, né? Não é verdade? E também não posso apelar depois que já tem a apelação julgada, entendeu? Então, olha só, tá? Então, é fácil. Então, reparem, eu entro com a apelação e aí o juiz de primeiro grau vai analisar se recebe ou não o meu recurso de apelação. Se ele receber, ele vai me intimar para apresentar as razões. Na prova, eu já entrei com as razões ao mesmo tempo, né? Mas e se o juiz não receber a apelação? Se ele não receber a apelação, cabe recurso em sentido estrito, né? Agora, veja bem, gente. Imaginem que a questão da prova seja assim. A sentença foi proferida, a acusação apelou, a sentença foi proferida, o réu foi absolvido, exemplo. Ou a sentença foi proferida e o réu foi condenado a uma pena X. E aí a questão diz assim, a acusação apelou. E nas suas razões recursais, ela pede que o réu seja condenado, caso ele tenha sido absolvido, ou pede, caso ele tenha sido condenado, que a pena dele seja aumentada, ou sei lá o quê. Nesse caso, se a acusação, se a parte contrária recorreu, e logo depois do recurso que foi interposto pela parte contrária, com as razões dela, né? Você foi intimado, é para você apresentar o quê? Existe um recurso com as razões. Gente, olha o contraditório. Se existe um recurso com as razões, eu tenho que apresentar contra-razões. Entendeu? Então, as contra-razões são, na verdade, o exercício do contraditório, configuram o exercício do contraditório em razão das razões que foram apresentadas. E o que eu faço no contraditório? Olha só, a gente tem uma aula sobre o contraditório lá no banco de aulas. O contraditório, o que é? Argumento, contra-argumento, né? Ataque, contra-ataque, né? Ó, ação, reação. O contraditório é uma forma de você reagir ao que o outro está pretendendo. Então, se existe uma apelação do Ministério Público, por exemplo, fazendo um monte de pedidos nas razões, um monte de alegações nas razões recursais, o que você tem que dizer nas contra-razões? Tem que atacar tudo que a acusação disse. Não, a acusação não tem razão em nada disso. A sentença tem que ser mantida como ela está. Tudo bem?
E assim vai. Novamente, nós vamos ver isso várias vezes ao longo do curso. Mas se foi apresentada uma apelação com razões, qual é a peça agora? Contra razões, tá bom? Eu volto já já.